ter muitos jogadores próximos da bola para criar superioridade numérica. Você pode chamar isso de funcional, de relacional, de aposicional, você pode chamar do que quiser, inclusive de jogo de posição a partir dos espaços de habilidade. Entenda nesse vídeo. Primeira coisa que você precisa entender para compreender de maneira plena o que são os espaços de habilidade é entender como o jogo de posição divide os espaços de maneira coletiva. Se liga nisso aqui. A equipe amarela está em uma estrutura de organização ofensiva, fazendo uma saída 3, de um lado amplitude com lateral, do outro amplitude com extremo, jogando com tripé dentro, bem uma estrutura possível de uma equipe que pratica jogo de posição. Esse primeiro espaço que eu quero mostrar para você aqui, esse espaço que está designado pela linha amarela, é aquilo que a gente chama de espaço efetivo de jogo, ou seja, o jogo só pode acontecer aí dentro dessa espécie de, entre aspas, círculo, né? Por que o jogo só pode acontecer aí dentro? Porque as minhas linhas de passe, os meus companheiros estão dentro desse espaço. Na medida que a bola circula e esse bloco, essa unidade se reorganiza, o espaço efetivo de jogo se reorganiza conjuntamente. Essa área que se pode ser jogada dentro do jogo de posição é chamado de espaço de fase. E o espaço de fase é o que norteia todo o restante daquilo que eu vou explicar para vocês. Então o espaço de fase é a área maior, o espaço de fase é o espaço todo que corresponde ao espaço efetivo de jogo. Porém, se a gente olhar de maneira menor para o jogador que tem a bola, a gente vai conseguir olhar para um espaço que o jogo de posição chama de espaço de intervenção. Ou seja, é o espaço que quem tem a bola domina, a distância que ele está para o marcador dele, ou a distância que ele está para a linha de passe mais próxima, aquele espaço curtinho que é referente ao jogador que tem a bola. Se a gente aumenta essa escala, se a gente aumenta essa relação para esse espaço amarelo que acabou de surgir, a gente vai olhar para aquilo que em outras literaturas é chamado de centro de jogo, ou seja, um espaço ali que corresponde a mais ou menos 9,15 metros de uma espécie de raio, né, vamos dizer assim, em relação à bola. Então, esse espaço dentro do jogo de posição é chamado de espaço de ajuda mútua. É um espaço que está dentro do espaço de fase, que é chamado de espaço de ajuda mútua. Aqui é que as equipes que jogam fazendo densidade aqui é aquilo que a galera chama de espaço jogo funcional, jogo aposicional, jogo how to flow, jogo sei lá o que mais lá, né? Essas invenções que o pessoal acaba arrotando aí sem saber da base, né? Sem entender que o jogo de posição pode contemplar isso. Então o pessoal coloca isso como se fosse algo contrário do jogo de posição, mas você está vendo aqui que o jogo de posição, o próprio jogo de posição já contempla isso. Então, relacional também, né? Outra palavra que está surgindo agora, enfim. É tanta forma diferente de chamar o mesmo fenômeno que me dá até estranheza sobre o próprio fenômeno, né? Mas enfim. Então, aqui a gente vê que esse espaço amarelo é que na literatura mais antiga, vamos dizer assim, é considerado como centro de jogo. No jogo de posição é chamado de espaço de ajuda mútua. E você vai perceber que uma equipe que joga a partir dos espaços de habilidade significa dizer que é uma equipe que preenche muito esse espaço, que nessas outras filosofias, entre aspas, é chamado de jogo funcional, aposicional, enfim, outras formas que podem ser chamadas, como se fosse contrário ao jogo de posição, quando aqui você está vendo que o próprio jogo de posição, a partir dos espaços de habilidade, já prevê isso, né? E aquilo que seria um espaço também bem importante para você entender dentro do jogo de posição é esse espaço em vermelho aqui, que seria todo o espaço para além do espaço de intervenção, espaço de ajuda mútua, que é chamado de espaço de cooperação. Então muitas equipes que praticam o jogo de posição querem preencher os espaços de cooperação, quer preencher todo o espaço de fase de maneira a ter uma distribuição mais racional e equidistante no espaço. Isso também é jogo de posição, mas jogo de posição não se resume a isso. As equipes que jogam a partir das maiores distâncias, que jogam a partir do preenchimento do espaço de cooperação, isso é chamado de jogar a partir dos espaços de força, ou seja, linhas de passes mais distantes, portador da bola com um futuro receptor longe. Aqui aquela frase do Juan Malilo faz bastante sentido, né? O jogador da posição não vem até a bola, é a bola que vai até o jogador da posição. Passes que percorrem mais espaço no campo. Então é assim que as equipes que jogam a partir dos espaços de força
jogam, né? A partir desse espaço, a partir dessa lógica que elas praticam o jogo de posição delas. Inclusive, se você quiser que a gente traga um vídeo só sobre espaço de força, comenta aqui embaixo afirmando a sua vontade de assistir um vídeo como esse. Então é assim que o jogo de posição divide os espaços. Espaço de fase, o maior espaço, espaço de intervenção, o menor espaço, espaço de ajuda mútua, aquilo que seria o centro de jogo, e todo o restante, espaço de cooperação. Então, se dentro dessa mesma organização ofensiva que a gente está vendo aí, a gente traçar as diagonais que são as linhas de passe, né, formando os triângulos tão característicos do jogo de posição de um dos corredores, a gente vai verificar que de fato as distâncias são grandes, né? De fato a gente tem triângulos onde as linhas de passe possíveis são linhas de passes mais espaçadas. Como seria isso daqui praticando o jogo de posição dentro de um espaço de habilidade, dentro da utilização do espaço de habilidade? Seria dessa forma aqui. Aqui a gente tem aquilo que seria de fato uma equipe que pratica jogo de posição a partir dos espaços de habilidade. Então a gente vê um deslocamento dos jogadores que antes estavam mais espalhados dentro da estrutura de organização ofensiva, mais densos, mais condensados dentro de um mesmo corredor, dentro de um mesmo espaço, dentro daquilo que a gente viu que seria o espaço de ajuda mútua, né? Não é exatamente uma régua, né? Uma medida ali exata, mas a gente vê ali que seria mais ou menos correspondente a 9,15 m, ou um pouco mais, um pouco menos. A gente pode chamar isso aí de ajuda mútua. Então a gente percebe que dentro desse corredor lateral esquerdo da equipe amarela que está atacando, essa estrutura do 4, do 6, com 11, com 5, com 10, com 9, com 8 ali como espécie de pivote dentro do rondo, né? Configuram também uma equipe que ataca a partir das ideias de jogo de posição, e aqui ela pode fazer dinâmica de terceiro homem, dinâmica de quarto homem, enfim, ela pode aplicar tudo aquilo que faz parte do jogo de posição, mas com distâncias mais curtas, mas com espaços menores, com jogadores mais próximos do centro de jogo, tal qual, tal funcional, a posicional, raw, tudo aquilo raw que vocês já ouviram falar. Então esse espaço aqui, ó, que acabou de ficar branquinho aqui pra gente, seria o espaço correspondente a uma equipe que ataca em espaço de habilidade, ou seja, uma equipe que privilegia jogadores mais próximos do centro de jogo, que privilegia o espaço de ajuda mútua dentro daqueles espaços do jogo de posição. Rafa, mas e na prática? Será que isso se sustenta? Vamos dar uma olhadinha no Barcelona de Guardiola, que foi uma das equipes que melhor praticou o jogo de posição na história do jogo de posição, na história da cultura tática, e atacava prioritariamente a partir dos espaços de habilidade. Dá uma olhadinha nisso aqui. Deixa eu tirar o áudio aqui para não atrapalhar a gente e voltar aqui um pouco o vídeo para a gente ver desde o início. Olha isso daqui. Então percebe como tem sempre muita gente próxima do centro de jogo. Olha isso daqui, olha o Messi conduz pro lado de cá e tá todo mundo aqui, ó. Tá o Xavi, tá o Iniesta, enfim, tá todo mundo aqui. A bola vai rodar pro outro lado. O Daniel Alves. A bola vai rodar pro lado oposto, e na medida que ela roda pro lado oposto, a gente vai perceber que uma nova estrutura de bastante gente próximo da bola, bastante gente próximo do centro de jogo, vai se formar do outro lado. Olha isso agora, olha como já está todo mundo transplantado para o outro corredor. Isso aqui muita gente poderia chamar daquelas palavras lá, mas é jogo de posição, não deixa de ser jogo de posição. A gente percebe que há um rondo aqui, né? Aquela estrutura de rondo, aquela estrutura muito comum nos treinos, de bobinho, né? Quase como se fosse um bobinho, ela tá posta aqui, plantada aqui. A busca de identificar quem é homem livre, capacidade de gerar tempo e espaço para um companheiro, se der para fazer dinâmica de terceiro e quarto homem também, acaba com essa progressão, e é um Barcelona e Real Madrid, né? Acaba com essa progressão aqui, não gera finalização, mas ela deixa evidente pra gente como você pode ter um centro de jogo denso num corredor, a bola varia pro corredor oposto, e depois acontece o centro de jogo denso de novo no outro corredor, ou seja, é uma equipe que ataca a partir dos espaços de habilidade, a partir dos espaços curtos. Como eu falei para vocês, diferente daquilo que são os espaços de força, são linhas de passes mais curtas, jogadores que têm mais habilidade, jogadores que não vão ser jogadores de tanta explosão, força, percorrer 15, 20, 30 metros com condução, ou uma tabela muito comprida, onde eu vou ser projetado no espaço. Aqui eu vou ter mais proximidade, mais espaço curto, mais troca de passe, mais tabela. Preciso ser jogadores que sejam mais precisos, mais técnicos, mais habilidosos nesse espaço, para eu conseguir ter superioridade em relação ao adversário. Rafa, será que o Guardiola aplica isso até hoje? Será que as equipes dele atacam ainda espaço de habilidade? A versão do Bayern de Munique do jogo de posição do Guardiola foi talvez a equipe que mais atacou um espaço de força da era Guardiola. Quando ele chega no Manchester City, ele monta a equipe mais híbrida que ele já montou até hoje. Enquanto o Barcelona era uma equipe muito de espaço de habilidade, de espaço mais curto, de centro de jogo denso, de jogadores menores, mais técnicos, mais habilidosos, Xavi, Iniesta, Messi, Busquets,
Daniel Alves, aqui ele já foi para o Manchester City para um jogo mais equilibrado. Ele consegue mudar para a predominância de espaço de força e habilidade de acordo com o adversário. Então a gente percebe que no Manchester City, ora joga um tripé com Rodri, De Bruyne e Gundogan, ora joga um tripé com Bernardo, Gundogan e Foden. Então muitas menores, mas seja mais para espaço e habilidade. O primeiro exemplo que eu dei, maiores, que conseguem fazer um jogo para espaço de força mais evidente. Então ele conseguiu, para mim é o auge da carreira do Guardiola em termos de maturidade do modelo de jogo dele. O Manchester City, talvez o Barcelona tenha sido mais impactante, mais vistoso, mas em termos de maturidade de ideia, o Manchester City para mim é o que ele consegue brincar mais, entre aspas, né, dentro do modelo de jogo dele. E a gente nota que o Manchester City também, quando é necessário, como eu acabei de dizer a vocês, joga a partir dos espaços de habilidade. Então olha para isso daqui, olha para essa estrutura de rondo aqui, olha para esse jogo funcional, né? Mais uma vez aqui. Então a bola entra, o jogo de posição acontece, a dinâmica de terceiro homem sai e o Gundogan já acha lá do posto, já acha a diagonal do outro lado. E na diagonal do outro lado ele coloca o Grealish em uma vantagem qualitativa, né? No 1 contra 1. E aqui agora a partir do Bernardo como base, né? Então olha o Bernardo como base e olha como roda a partir da bola, né? Como os jogadores estão orientados para a bola. Então o grande referencial aqui é a bola e não a posição, como se diz dentro da lógica funcional. Então, mais uma vez, olha como essa estrutura se mantém. E aí a gente percebe que há a possibilidade de fazer a bola rodar dentro desse espaço. Uma coisa que eu acho que é interessante falar em relação ao jogo de posição para essa lógica aqui é a capacidade de estruturar e manter posição que o jogo de posição muitas vezes pede em relação à mobilidade dos atletas. Dá para ter mobilidade dos atletas também a partir de uma lógica de espaço de habilidade, e vai ser jogo de posição igual, ou dá para eu estruturar mais em rondo, sem ter tanta permuta, tanta mobilidade, tanta troca, em espaços menores como espaço de habilidade. Deixa eu voltar aqui nesse vídeo, porque esse vídeo mostra bastante isso. Então aqui não há troca. Aqui não há tanta troca de posição, aqui há uma sustentação da estrutura de rondo, há uma sustentação da estrutura inicial, não há trocas entre De Bruyne e Gundogan, entre Gundogan e Grealish, mas não deixa de ser um espaço de fase, não deixa de ser uma equipe que ataca mais próximo do centro de jogo. Rafa, se tivesse mobilidade, se tivesse troca, pode ser também seria uma configuração de uma equipe que pratica jogo de posição a partir dos espaços de habilidade. Então eu posso sustentar a posição para fazer aquela tal da ocupação racional dos espaços e posso ter mobilidade e troca, e das duas formas também vão ser jogo de posição. E aí, curtiu o vídeo? Se você curtiu o vídeo, eu quero te dizer que tem muito mais sobre jogo de posição na comunidade Mestres de Análise, a maior comunidade de análise do Brasil, um ambiente interativo com mais de 1000 membros, onde você consegue interagir com pessoas que já estão dentro do futebol e dentro do nosso ambiente, da nossa plataforma, tem mais de 220 videoaulas que te explicam, que te ensinam um conceito sobre o jogo. Para conhecer mais, clica no primeiro comentário fixado aqui nesse vídeo, você vai ser direcionado à página da CMA, Comunidade Mestres da Análise. Gostou do vídeo? Então peço para dar like aqui no vídeo, se inscrever no canal, isso me ajuda demais a continuar produzindo conteúdo para você. Rafa Marcos Oliveira para mais um vídeo e até a próxima.